Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, sextou no Arquitetura e Design de hoje. Estamos fazendo o fechamento da Semana das Crianças e vamos ter vários convidados super especiais aqui para conversar conosco. Vamos ter fotógrafas que vão falar sobre um projeto super bacana que fizeram para as crianças. Vamos falar um pouquinho sobre paisagismo e terrários como uma maneira divertida para as crianças também criarem. Vamos falar também sobre o dormitório de bebê que está lá exposto na mostra Morar Mais. E aqui comigo e com a Jaqueline, então, agora está a empresária Daniela Kolbe. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela, então, é fundadora da EBA, que são equipamentos infantis com um foco super para o lado pedagógico das crianças. É isso, Daniela? Isso. Como é que surgiu essa ideia de criar a EBA? Surgiu nas viagens, né? Eu gosto muito de viajar. E aí tem 2 filhos e a gente começou a viajar com as crianças. Então a gente voltou para algumas cidades de fora do Brasil, só que com um foco totalmente diferente, né? Então tem que fazer os programas culturais, mas tem que dar associar junto, gastar um pouquinho a energia das crianças. Claro. Então fazia toda uma pesquisa de pracinhas e tal. A gente gasta a energia deles quando estiverem no carrinho, a gente vai para o museu. Isso. E aí eu fiquei encantada com as pracinhas, que era uma coisa que eu nunca tinha tido oportunidade, tinha visitado, enfim. E aí as pracinhas têm conceitos simples. Aí eu também achava, eu morava em Porto Alegre e fui morar em Garopaba, sempre com esse conceito de buscar uma vida mais natural. Aí eu percebi assim como a pracinha ela leva a criança para o parque para brincar na terra, para acabar subindo numa árvore e tal. E eu fiquei encantada, eu pensei, isso tem que ser levado para o Brasil. Então, em 2017, eu tenho até uns posts no meu Instagram pessoal, assim, gente, alguém, por favor, traga essas pracinhas para o Brasil e tal, né? Não passava pela minha cabeça. 2018 de novo. Aí, quando eu retornei em 2018, aí a gente estava começando a nossa residência na Praia do Rosa, e lá não tem pracinha. Eu pensei, vou fazer uma pracinha aqui no Rosa, Sim. Vou juntar um pessoal, a gente faz um financiamento coletivo e tal. E aí começou a surgir com essa ideia de fazer uma pracinha local, uma coisa pequena com as fotos que eu tinha e tal. E Já viu um nicho de mercado, né, Daniela? Eu não tinha visto como um nicho de mercado ainda, tinha visto como uma necessidade para as crianças ali. Só que aí eu comecei a ver quão difícil era fazer, não parecia... O resultado é simples, mas o processo é bastante complexo até chegar no resultado. E aí aí surgiu a questão da acessibilidade também, que estudando eu comecei a perceber essa demanda que tinha das crianças que têm algum tipo de deficiência, né? Principalmente os cadeirantes, assim, que acabam chegando, não só cadeirantes, né? Com deficiência visual também, chegam na pracinha, às vezes tem muita dificuldade, que tipo de brinquedo que tem, não tem nenhum brinquedo. Primeiro que às vezes não conseguem nem chegar na pracinha, Sim, né? já é um obstáculo total, né? Às vezes chega e não tem nada para fazer. Aí eu pensei, não, agora é questão de honra, assim, preciso fazer alguma coisa. E aí surgiu a ideia de, então, aí fiz uma mentoria, né, para ver o que estava acontecendo, se eu só queria fazer um trabalho social, eu sempre estava muito com essa veia social. E aí eu pensei, não, vou fazer as duas coisas. Eu vou fazer a EBA com foco empresarial, assim, como empresa, mas que ela não perca uma veia social. Claro. Sim, muito importante. Inclusive, tivemos aqui essa semana, né, toda uma fala, né, com arquitetos, bem focado bem da acessibilidade, né? dessa questão do respeito a todos, né? E teus brinquedos, eles são extremamente pedagógicos e ainda tem esse cunho da acessibilidade, né? Então, realmente é para todos, né? Aí isso eu fui estudando, que, na verdade, a pedagogia, ela é... O livre brincar, ele é mais pedagógico do que qualquer atividade direcionada, né? Então, eu comecei a perceber, e até principalmente nas capitais, assim, agora morando numa praia, as pessoas ainda têm uma rotina um pouquinho mais tranquila. Mas na capital, com aquela coisa de horário e tal, os pais acabam colocando o filho no basquete, no vôlei. Sim, né? Então a criança não tem a oportunidade de, tipo assim, ela inventar a brincadeira. Né? Então o foco dos brinquedos também sempre está muito focado no livre brincar. Então ele acaba tendo um conceito pedagógico super forte,
Mas com base no livre brincar, em oportunizar a criança inúmeras formas de ela escolher como que ela vai brincar. Fazer. Livre-arbítrio da brincadeira, isso. né? Então, assim, não é só o escorrega que sobe e desce, Sim. sabe? Até chegar o escorrega tem algumas coisas que ele tem que percorrer. Uma vai chegar pendurada, uma vai chegar no pé sol, uma vai se arrastar por baixo. Não, né? isso A gente quer Isso que é legal, esse ambiente óbvio. para que a criança escolha. Não tem essa certeza. assim, não sobe assado, por onde eu começo. É bem E coisas que a gente comentou aqui, né? Eu acho que também um resgate, eu sou mais velha que tu, né? Mas assim, um resgate como nós brincávamos antes, Exato. né? Sim. Que tinha essa coisa da rua mesmo, de subir em árvore e tal, né? Aí de um tempo pra cá, essa coisa de ficar Tecnologias no celular, vem surgindo tecnologias, também, né? começou a deixar as crianças dentro de casa, né? Exatamente, Então acho que é um exatamente. resgate dessa infância, né? E por isso que eu falei da veia social, porque como empresa é difícil eu ter a expectativa que eu vá conseguir trabalhar muito com o município, porque eu tenho inúmeros obstáculos, porque a gente tem o produto baleia. Não existe como sair uma licitação de uma baleia, né, num playground. Então, eu não tenho muito essa expectativa. Então, o nosso foco provavelmente vai ser escolas, clubes, hotéis e tal. Mas eu não gostaria de perder essa possibilidade de estar trabalhando com municípios, e aí por isso a gente tem um espaço no nosso site, a gente está estruturando para oportunizar campanhas de crowdfunding, né, de financiamentos coletivos, para que legal. as pessoas que queiram nos ajudar a comprar essa ideia para o seu bairro, para a sua escola municipal e tal, que a gente oportunize as ferramentas para que tenha isso na cidade, porque eu acho que falta isso como cidadania, né? A gente precisa ter uma praça que os pais se sintam seguros para levar a criança. Não, e que todas as crianças sejam incluídas, né? Que é mais legal de ter essa troca ali, a criança conhecendo amiguinhos rico o universo, assim, Meu dá para Deus. falar mil E o coisas tipo de que material envolvem, agora, assim. a gente vai olhar. Eu vou pedir algumas fotos, que daí as pessoas vão ver o quão diferenciado, né? E essa questão da textura também, eu acho que pega muito bem, né, Daniela? Tá. Olha lá. A gente tem algumas fotos. Esse é um grande espaço aberto. Isso, né? esse é um projeto que ele tem 2.000 metros quadrados no espaço do playground. É um projeto de um ambiente, de um município que está sendo revitalizado. E o nosso objetivo hoje é uma área super árida, assim, super árida não, ao redor é super rica, mas na parte onde está o play, ela tem só uma vegetação rasteira, então a nossa ideia é como que a gente podia compor com árvores nativas e tal, e os brinquedos eles têm tamanhos, eles são grandes, mas a gente não queria deixar que eles impactassem o ambiente, que é super natural, é super bonito. Então, a gente trabalhou fazendo esse trabalho conjunto, né? Olha que bacana, só ressaltando, né? São balanços em que todos se olham. Não é aquele balanço que tu fica um do lado do outro. Né? É um detalhe que muda, já é para né? tu ter essa integração. Exato. Né? E esse balanço, ele tem tanto essa questão da integração das crianças se olhando, né, interagindo, quanto, por exemplo, daqui a pouco é um espaço que pode ser para o adolescente que vai ali conversar e cada um fica no seu balanço, né? Então, tá em movimento, né? Tá em movimento, exato. Aí é uma vista superior de todo esse espaço, né? Ali é que fala do brinquedo da baleia, né? Que eu achei o máximo que ela... Como é que é esse brinquedo? Ela Eu fiquei curiosa. que é uma baleia que ela tá furando ali, né? Olha que amor. Na verdade, eu tentei ter um brinquedo multiplay, digamos. Só ele já seria suficiente na praça, né? Então, ele tem essa escalada de cordas. Ai, que legal. Que é bem desafiadora. Aqui nesse projeto não está aparecendo, ele já está um pouquinho mais evoluído do que está aparecendo aí. Ele tem nas laterais e no meio, ele tem jogos, então, que são acessíveis para cadeirantes e para todos os tipos de crianças. Jogos com texturas, que também as crianças com autismo gostam muito, né? Sim. Aí o escorrega, ele tem quase 3 metros, então ele é um escorrega com todas as proteções, todos os nossos brinquedos são adequados às normas técnicas. Isso é bem importante, né? Pra gente deixar claro que tem que estar. Exato, mas ele é super desafiador, então a criança, assim, os meus filhos nos parques que a gente foi, eles iam 50 vezes no mesmo Sim, eles se sentem na adrenalina, né? Isso que é bacana. E é um escorrega que até adulto acha legal. E ela também ela é escalável, então, e ela tem uma parte oca por dentro, que tem jogos, que tem equipamentos. Ou seja, musicais. dentro da baleia tem joguinhos. Tem joguinhos, tem uma janelinha que os pequenininhos gostam de ficar espiando e também é acessível para cadeirante. E tudo é com eucaliptus? Isso, pinos e eucaliptus. Tu vê, né? É, tudo.
e o material as cordas, porque isso era uma preocupação minha, porque aí eu fui estudar como é que era a questão de acidente, a manutenção e tal. E os acidentes de playgrounds, eles geralmente ocorrem por falta de manutenção, tanto que é uma atividade que não precisa ter a certificação do Inmetro, porque os acidentes não ocorrem pela forma que é feito o brinquedo, e sim pela falta de manutenção. E eu pensei, bom, eu não quero ser responsável por um acidente. E aí tu foi atrás deste material que é o material padrão que eu tinha visto na Europa. Então a gente trabalha com cordas que tem uma resistência de mais de 40 toneladas. Tipo mais náutica, assim, daquelas? Eu até trouxe, não sei, tá na minha bolsa. Tem fotos também. Elas, na verdade, são 6 cabos de aço revestidos por corda. Que legal. Então, assim, ela vai... Bem resistente. E os conectores são de aço inoxidável. Sim. Então, também a tendência que, claro, obviamente, tem que ser feita uma manutenção periódica de avaliar, mas na prática, dificilmente vai ser necessário a troca dos materiais, né? Agora, imagina tu tá ali dentro daquele universo, tu é uma criança e tu tá ali dentro daquele universo, imagina o que te aguça, né? Esse é o meu preferido. Eu achei bárbaro. A criatividade realmente fica bem aflorada, né? Assim, a gente dorme pensando o que pode inventar mais. É super E aí uma divertido. casinha, que também não pode faltar uma casinha, né? Porque a casinha é aquela coisa tradicional, cultural, né? E a casinha, ela também tem um projeto de ela primeiro que ela é sem gênero, digamos assim, né? Vocês podem perceber que ela não é aquela casinha da rosa, rosinha, da Mickey, do não sei o quê. Né? Então, a ideia é ela ter também versões e nós teremos tanto kits prontos quanto orientações nas nossas redes sociais que ela possa ser transformada. Até tem uma outra versão de casinha que ela pode ser um hospital, ela pode ser um bombeiro, ela pode ser polícia, ela pode ser uma escolinha. Então, assim, trocando a bandeirinha, trocando já fica outro clima e outra brincadeira surge, isso né? Isso resgata de novo o interesse da criança pelo brinquedo. Sempre para estar inovando ali e de uma forma histórias, barata, né? Assim. Exatamente. Muito legal. E aí é o projeto também de outro brinquedo. Esse é o circuito. Então, ele tem um conceito de um circuito de arvorismo. Ai, que legal. Só que a gente fez numa medida baixinha para não ser necessário aqueles equipamentos de segurança. E ele não perde a graça, né? E fica super seguro. Então, ele é super desafiador. Então, esse tronco maior que vocês estão vendo ali, que parece já seria desafiador ele ultrapassar um tronco, né? Mas ele é giratório. Ai, que legal. Então, é mais desafiador ainda. Com certeza. Né? E a criança, às vezes a gente tem várias versões dele, então tem um que segura uma corda assim por cima. Então a criança ela brinca de várias formas. Claro. Ela tenta ultrapassar, o menorzinho se pendura, vira um bicho preguiça, né? Uns passam por baixo, é bem. As crianças inventam coisas que a gente nem imagina, verdade. Que dá pra fazer, né? Eles são muito criativos. A gente tem também um videozinho pra mostrar que a Daniela nos trouxe. Vamos ver se o pessoal já consegue colocar no ar. Olha lá. Esse é um da PAI, né? Esse é um projeto da PAI, a PAI lá de Garopaba. Então, hoje a PAI, ela tá sem nenhum espaço de brincar, ela tem 107 crianças e adultos, né? Tem alunos que estão lá há mais de 30 anos. E aí o espaço é relativamente pequeno, são 125 metros quadrados. Então, o nosso desafio era como que a gente podia integrar todos os tipos, porque são crianças, adultos, tem cadeirante, tem todos os tipos de habilidades e deficiências diferentes, né? Então, a gente tentou criar um ambiente mais rico possível. Então, a parte dos jogos, tem muitos jogos, os jogos são super interessantes, bem diferenciados, jogos que não estão ainda na cultura brasileira, mas que são extremamente ricos, né? Aí os balanços, os dois são acessíveis, utilizamos as paredes, esses desafios de obstáculos ali no túnel. Esse é o vídeo das primeiras fotos que a gente do da baleia que tem ali atrás. Tu vê como é legal a gente conseguir ver esses né? detalhes também, né? Que mostra. E aí os balanços também são releituras, né? Várias formas diferentes de se balançar, assim, desde a pega... Olha o escorregador do rabo da baleia ali. Nossa, a criançada deve amar, né? Muito legal. O que aguça isso, a criatividade, né? A inclusão, quer dizer, tem tantos adjetivos, aspectos que dá para falar disso, impressionante. Fora também toda a cor, né? Que a gente cor dá para brincar bastante com as cores, né? Então, tem alguns ambientes que a gente propõe esse brinquedo, por exemplo, na outra praça, aquela que eu falei de regeneração, a gente está propondo ele cru.
né? Em alguns ambientes a gente joga mais com cor. A Pai nos pediu uma coisa mais colorida, né? Porque eles envolvem, é importante para as crianças. Então a gente vai jogando. Muito interessante. E as pessoas interessadas também, né? Até questão de prefeituras. Enfim, qual é o teu site? Né? Alguma coisa para tu divulgar, entrar em contato contigo, né? Sim, eu acho no site é www.ebaplay.com.br, então é EBA Play, de playground. E as redes sociais são a mesma, né? Facebook é EbaPlay e o Instagram é EbaPlay. Muito bem, Daniela. Parabéns pelo seu trabalho. Maravilhoso, todo o sucesso fiquei encantada. Do mundo. Obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Convite, claro. Que veio direto de Santa Catarina. Hoje nós temos duas que vieram de Santa Catarina. Muito bem, adoramos a presença. Tá bom, obrigada. Parabéns. Gente, vou chamar o intervalo que na volta a gente tem novos convidados aqui conosco. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. E lá no Facebook tem os nossos programas anteriores, que tem muito conteúdo, ó, chuchu beleza de Arquitetura e Design para vocês assistirem. Vocês têm que correr lá e assistir tudo. Agora aqui, segundo bloco comigo, com a Jaqueline, então, tá a arquiteta Ana Azzolin. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Adorei a tua presença, Ana, porque eu gostei muito do projeto dela. Pois ela está participando da Mostra Morar Mais, que inaugurou faz pouco tempo, né, Ana? Sim, tem 2 semanas de mostra. E vamos contar um pouquinho do teu escritório, faz quanto tempo tu está formada, um pouquinho mais o foco do teu escritório. Então, eu tô formada, vão fazer 2 anos. Eu tenho escritório há um pouco mais de 1 ano, porque eu tive que começar devagar, né? Porque eu ganhei nenê, então logo em seguida, né, que eu me formei. Então eu preferi dedicar mais tempo à minha filha e logo em seguida começar com a carreira, né? Sim, e o máximo que tu continua com o teu universo, né? Porque bebê, né, no ambiente. Quantos metros quadrados tem esse ambiente? O espaço tem 10 metros quadrados. Bem viável nos apartamentos de hoje. Exatamente. Eu acreditei que um quarto de bebê não precisa ser muito grande, né? Sim. Então, essa proposta que eu trago no projeto ali no ambiente, ele é um projeto muito viável, porque ele foge daquele quarto tradicional de bebê. Sim. Né? E tu pensou em algum conceito para ele? Tu teve alguma referência antes que também trouxe alguma inspiração? Eu procurei trazer o conceito da mostra, que é a brasilidade, a natureza, o baixo custo e o reaproveitamento de materiais. Muito bacana. A gente tem algumas fotos para mostrar. Temos algumas fotos, vamos mostrar para vocês conhecerem, então, o dormitório de bebê que está lá na Mostra Morar Mais. Já fica o convite para o pessoal todo ir lá visitar, né, gente? Olha a graça do projeto. Eu realmente, a gente foi na inauguração, a gente entrou e a gente ficou, nossa, que fofura, ele todos os detalhes. Dos padrões, né? Como é que foi essa ideia de usar um papel de parede que ele chama bastante atenção? É papel né? ou é tecido? É um papel de parede lavável. Ai, que legal. Super prático, né? Exatamente. Ainda mais para trazer para dentro do quarto da criança, tem que ser de fácil limpeza, manutenção. Lógico. Claro. Não, e o bacana é que ele tem uma força, né? E tu conseguiste suavizar pelos móveis, pela laca branca, trazendo essa coisa do natural, também da madeira. Né? Esse papel eu trabalhei junto com os guris da Criativando, que eles têm essa facilidade de trabalhar o papel junto com um profissional, né? Claro. Então fica mais exclusivo, assim. Sim, uma coisa mais diferenciada, né? Exatamente. E ali, de vez em quando, tu vê ali um macaquinho ali, né? Então ele tá junto, né? Porque se tu não olha muito, daqui a pouco só tem mais as folhagens, mas ali dá pra descobrir já a história do bichinho, né? Claro. Os animais brasileiros, né? Sim. Mais sutis, assim. Então eles aparecem no papel, eles aparecem também em alguns detalhes da decoração. E olha os tons pastéis, que é aquilo exatamente que eu tava dizendo, né? Tu conseguiu dar essa suavidade no mobiliário, né? E a mostra em si também tem uma pegada muito do feito à mão, né? Aquela coisa mais manual. Tu trouxe algum artesão local, alguma peça, assim, que remetesse a este viés? Então, os cestos debaixo da bancada,
Eles são dos índios, né? Então, ali eu já consegui também trazer. E essa cômoda, ela é minha, então eu restaurei ela para mostra. E ela tem uma pegada mais clássica também, né? Exatamente, mas ela não perde a naturalidade dela, né? Exato. A história dela. Os puxadores ficaram lindos. E eu trouxe os puxadores também, que são puxadores de plástico, daqueles brinquedinhos. De plástico? Exato. Olha só, aqueles puxadores de plástico, eu pintei eles e preguei eles ali nas gavetas. Ficou muito legal. E também os puxadores das portas são de corda sisal, né? Que legal. E eu sei que, assim, ó, o grande marco, assim, do ambiente, vamos dizer, é esse berço, né? Não tem quem não entre e não se apaixone, ele é porque ele é lindo. Sim. Ele tem o balanço, ele tem o formato diferenciado também, né? Ele é bem pequenininho, então ele passa por 4 fases, esse berço. Ele é um berço redondo, com rodinhas, então ele é bem... versátil, né? Exatamente. Então ele passa pela fase do recém-nascido, né, que é essa menorzinha. Depois ele aumenta, se tornando um berço de tamanho convencional, depois uma mini cama. E também tem a possibilidade de se tornar 2 poltronas, né, desmembrando ele. Nossa, então realmente ele é multifuncional, né? Ele é bem versátil, né? E é bacana trazer esses móveis diferentes, ainda mais para mostras, para o pessoal que está lá visitando conhecer e mostrar que existe essa possibilidade, né? Olha a graça que tu fez subindo no teto, né? Tá demais essa árvore também. Ficou linda. Essa árvore, ela é feita de roda meio, ela não é de madeira, né? Então, também entrando para dentro do conceito da mostra, para mostrar que o rodapé... pode ser feito outras utilizações, né? Pode ter, e super fácil de fazer também, né? Tem essa versatilidade. Sim, isso é algo que qualquer pessoa conseguiria fazer também, Com certeza. E traz esse lado de tu também estar inserido na obra, na reforma do ambiente, de botar a mão na massa. Os lambris também, né, que fazem o contorno do ambiente, eles são todos de rodapé também. Trazendo essa ideia também de que o rodapé ele tem mais de um tipo de uso, né? Claro. Embora ele tenha esse nome de rodapé, mas ele pode ser usado de diversas maneiras. De diversas maneiras, basta ser criativo, né? Exatamente, E olha a graça novo, também, né? A ideia do macaquinho agora enquanto bichinho mesmo, de pelúcia, linkado, próximo do berço, né? Ele fica mais ou menos em cima do berço, assim, né? Pra também chamar a atenção da criança, claro. né? Ou seja, a criança tu já colocou num universo, né, mais natural. Para já ir se familiarizando, né? Com certeza. E para ter também aquele respeito pela natureza, né? Que hoje em dia a gente tem tanto que falar nisso, né? Sim. Tanto as crianças, os adultos, principalmente, respeitarem mais a natureza. Então, nada melhor do que tu já ter um ambiente assim. E ali tu tem uma iluminação naquela parte dos lambris? Ali eu coloquei para não colocar fita de LED, eu coloquei luzinha de Natal, aquelas bem convencionais. Que todo mundo tem em casa luzinha de Natal, né? E já traz um clima diferente também, né, Ana? Com certeza. E como ela também tem aquela possibilidade de mudar, de apagar e ir apagando, né? Então também ela não precisa ficar fixa, né? Ou seja, a gente viu no teu projeto várias coisas criativas, né? De uso diferenciado. Exatamente. Essa foto é um mimo. Não tem como não achar a coisa mais fofa do universo, né? Pelo amor de Deus. Muito legal. E Ana, me conta um pouquinho da mostra. Como é que tá sendo essa tua experiência lá dentro? Então, participando, né? É a primeira vez que eu participo de uma mostra, né? Porque justamente eu gosto de focar nessa questão de... ambientes de tamanhos reais, de fácil acesso, de pessoas que possam ter mais acesso assim, adquirir, aos né? ambientes. Claro. Então, quando entraram em contato comigo, me convidando para participar da mostra, eu pensei, vou participar porque eu acho que vai ser interessante essa... Claro, e é uma baita oportunidade também de tu mostrar o teu trabalho para as pessoas, né? E a Morar Mais tem esse caráter diferenciado também de ter os valores do que ali estão no ambiente. Entrando no ambiente, dentro de cada ambiente tem uma placa, né, com identificação e todos os itens que tem ali exposto, eles podem ser reservados pelo aplicativo. E então ele direciona direto para o fornecedor, onde tu pode fazer a reserva do produto.
Muito bem. bacana. Uma tecnologia nova para esse mundo das mostras de arquitetura, né? Verdade. Ana, parabéns pelo teu trabalho. Então, olha, a tua primeira aparição em mostra já é um sucesso. É verdade, parabéns, tá lindo. Gente, fica o convite para vocês irem lá conhecerem a mostra Morar Mais. Tá super bacana, tem ambientes lindíssimos e tá a oportunidade de conhecer o dormitório do bebê feito pela Ana. A gente vai chamar o intervalo e na volta vamos ter novos convidados aqui conosco. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Agora eu e a Jaqueline estamos com a presença da arquiteta Luciana Stinieski. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela vai contar para nós um pouquinho do trabalho dela, que ela é gaúcha e agora está morando em Garopaba. Olha que delícia, né, gente? Nada melhor do que morar na praia. Conta um pouquinho para nós do teu trabalho com arquitetura, paisagismo. Então, a Flora Arquitetura foi criada por mim há um pouquinho mais de 2 anos, quando eu ainda morava aqui em Porto Alegre. E eu trabalhava em áreas um pouco diferentes, assim, além da arquitetura, que eu sempre amei e nunca tive vontade, assim, de largar essa parte de fazer projetos. Eu também tinha produtos, gostava muito de plantas, mas eu ainda nem, um pouco antes, assim, eu nem imaginava que eu fosse trabalhar com paisagismo. Então, quando eu fui criar a minha empresa, eu pensei, vou unir tudo que eu gosto, né? E vou criar um conceito único de trabalhar com projetos que envolvam natureza. Claro. Então, eu trabalho com arquitetura, interiores, paisagismo e criei uma linha de produtos também, que tem coquedamas, terrários, que a gente vai mostrar depois, que é para quem quer levar também uma pequena escala ou presenteada. E também fiz algumas feiras para levar os produtos, divulgar a marca. Sim, é aquela questão do macro para o micro, né? Então, tu também tu trabalha a parte verde, né? Seja em casas, prédios, paisagismo, mas também tem esse toque sutil, né? Bacana de tu botar dentro de uma sala, enfim, e que fica lindo, né? Inclusive, com certeza. Ela nos trouxe aqui alguns terrários para mostrar para vocês o trabalho dela e olha que lindos delicado, e delicados, né? Que fica, exatamente. E que na hora de fazer, colocar numa decoração, dá outra cara, né, para o ambiente. A minha intenção sempre foi que quando um cliente viesse me procurar para fazer um projeto de arquitetura, ele tivesse essa vontade de colocar a natureza de alguma forma. E deu certo, porque hoje eu tenho feito alguns comerciais, assim, então sempre eles falam, a gente queria fazer um projeto, assim, 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 e quero colocar umas plantinhas. Então, conforme também o cliente vai me dando abertura, eu vou colocando mais. Né? Tu vê que ela é um universo grande, né? Não só para uma sala, tu pode colocar isso em lojas, né? Em espaços comerciais, em quartos de bebê, né? Sim. Eu trabalho muito com cactos também. Hoje não veio nenhum com cactos, mas assim, se tu quer colocar, às vezes os pais querem colocar numa mesa assim em casa, ou tem um pouco de receio do cactus, então tem umas plantas que são bem macias, o toque é bem tranquilo, muito legal. E como é que é a manutenção dela? O terrário, todo mundo sempre diz que é muito fácil de cuidar. Tem que pegar bastante luz e pouca água. Então, o que importa mais, assim, essa fórmula é o equilíbrio. Sim, ótimo. É a palavra que define tudo hoje em dia. E também normalmente as pessoas querem dizer, mas quantos ml de água eu tenho que colocar? E eu sempre digo, não tem uma regra, porque depende muito do ambiente que tu vai pôr. E do tamanho do terrário também. Do tamanho do terrário, se é um ambiente mais úmido, se tem uma ventilação boa, se tem ar-condicionado. Então tem que ter um pouquinho de sensibilidade, de ir observando as plantinhas. Como é que elas vão se comportando, né? Isso. E a gente tem algumas fotos também, então, pra gente conhecer um pouco do teu trabalho. Esse é um projeto que eu tenho bastante orgulho, que eu estou desenvolvendo uma coautoria com a Rede de Arquitetura do projeto paisagístico. Né? O projeto de arquitetura é deles também. Eu trabalhei lá durante alguns anos e participei também do projeto de arquitetura na equipe, né? Tá bem legal. Nesse último ano, quando eu fiz essa mudança para Garopaba, eu queria focar muito no paisagismo também. Era uma coisa que eu tinha essa vontade. Uma grande paixão, assim. Mas eu queria ir além de conhecer as plantas e da composição. Eu tinha vontade que esse paisagismo tivesse um propósito maior. E aí, lá em Florianópolis, eu encontrei um curso muito legal que se chama Paisagismo Ecológico, da arquiteta paisagista Jane Piloto, que foca no paisagismo ecológico. Ai, que legal!
Então é bem interessante. Eu tô com a Hype, a gente está querendo trazer esses conceitos já para esse projeto, que mesmo não sendo trazer vida, né? Mesmo não sendo um ambiente natural, onde a gente precisa de outras preocupações, a gente vai fazer uso de nativas e tal. Esse é um projeto comercial em Osório, de uma loja de sapatos e bolsas, a Glam, onde também elas já tinham uma loja. Essas estantes brancas, alguns elementos eram dessa loja antiga e elas queriam mudar para um espaço maior. Então toda essa parte de madeira que a gente está vendo é o compensado naval, o espelho e tal, foi tudo criado por mim e para a Belisa, que faz alguns projetos comigo. E fica super adaptável, né, com o ambiente. E olha o verde o quanto é importante. Tenta imaginar sem a planta, né? Olha que coisa mais fria ficaria, né? E a planta traz essa... O tapete de sisal, a madeira que tem natural ali no compensado, as coquedamas nas estantes intercalando com sapatos, folhagens. E também eu sempre procuro criar elementos de projeto que servem, na verdade, somente para decorar e para receber plantas. Não tem, assim, uma outra função. E os clientes têm aceitado muito bem isso. Na próxima imagem vai aparecer aqui nesse. Porque é importante a gente trazer a natureza para todos os ambientes, né? Então, ter esse viés também de pensar realmente no ambiente para uma planta, para a natureza, já faz um olhar diferenciado. Né? Dá um toque de aconchego. Acho que é bem essa palavra, bacana, né? Aí a gente projetou a floreira especialmente para botar uma plantinha na vitrine, né? Então, já é uma parte de projetual, né, específica. E deu super certo, porque a loja já tem agora, eu acredito que 1 ano e meio, mais ou menos, que já está nesse endereço novo e a planta é a mesma desde então. Esse é um projeto também, ali na Cidade Baixa tem o decorado, que agora até está indo para o bairro Menino Deus, daquele primeiro edifício que eu mostrei. Então o decorado ficava antes na Cidade Baixa, que é onde tem o Café República e o escritório da Hype Studio. E aí a gente fez um projetinho de paisagismo para essa área entre o café e o decorado. Então eu participei ajudando na escolha das plantas, como a gente ia colocar e tal. Ficou bem bacana. Para já dar um pouco também da intenção do edifício, que vai ter bastante vegetação. Esse é um café que fica em Osório também, onde o cliente, quando me procurou, a ideia inicial era colocar algumas plantinhas. Era um café que já existia. E aí, conversando, a gente trocou uma ideia e resolvemos fazer tudo novo. Aí a gente tirou praticamente melhor coisa, né? Poder repaginar. Começou praticamente do zero. Foi feito todo um espaço aéreo ali justamente para as plantinhas. E aí a gente criou vários elementos nesse projeto. Aquela floreira que aparece ali. Tem uma outra floreira que fica em cima de uma área de servir, assim, que a gente fez fixada na laje, só com folhagens, assim. Essa outra da esquerda é uma floreira na frente que ele já tinha, a gente só deu um up nela, assim. E ficou bem interessante o conceito. Os clientes que entraram depois da reforma falaram, nossa, parece que é outro espaço. Muda, né? Local, né? Olha só. Que amor. Em homenagem à Semana das Crianças, né? Essa foi uma brincadeira. Que legal. Em homenagem aos Dias das Crianças, que a Olivia estava lá em casa essa semana e eu estava preparando o material. Quem é a Olivia? A Olivia é sobrinha, afilhada do meu marido. Estava passando uns dias lá na nossa casa. E ela não tem nem 1 aninho ainda, né? Mas que bom que já tá ali com a natureza, né? E daí a gente pegou e eu escolhi aquelas plantinhas que apareceram ali no chão, são plantinhas bem maciazinhas, que ela podia sacudir e brincar, né? Foi bem... Ela se divertiu bastante. Muito bem. Essa é uma continuação daquele café que eu comentei. A floreira que eu comentei, que a gente projetou só para colocar as plantas pendentes ali, para dar muito legal toque esse bem efeito. legal. Bárbara. Muito bem. Parabéns pelo teu trabalho. Muito bacana e importante essa conscientização, né? E unir essa coisa do verde com a arquitetura, a parte civil mais dura, né? Desde o princípio, né? Desde o princípio, exatamente. E me conta um pouquinho como é que... Eu sei que tu dá oficinas para aprender a fazer terrários, mas me conta um pouquinho como é que é essa formação do terrário. Existem várias formas de estruturar as camadas dele, né? Mas basicamente a gente precisa de uma camada embaixo com uma pedrinha maior, que ela tem a função de quando a gente molha e, digamos, molhei um pouquinho mais do que deveria. Essa água desce, não fica na terra, ela desce e dá uma acumulada ali nas pedrinhas, porque as suculentas são plantas que não gostam de muita água, né?
elas são plantas normalmente de origem desértica e elas absorvem, fazem uma reserva. Então, quando a gente põe muita água, ela puxa e ela acaba amolecendo e se desmancha. Então, tem que ter um pouco de cuidado com essa questão da rega. Eu recomendo para as pessoas normalmente a cada 15 dias costuma ser suficiente. Que lindo presente, né? Claro, também, é verdade. Fica lindo para tu poder presentear alguém. Fica a dica aí pra vocês. Fica a dica. Luciana, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, sucesso pra ti. Sucesso. Muito obrigada. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos ter novos convidados aqui conosco. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje e vamos acabar o programa de hoje falando sobre fotografia. Quem é que não ama fotografia? Eu tô aqui então com as gurias do Fotorama, a Ninha Tassinari e a Juliana Muti, que começaram esse projeto da Fotorama envolvendo crianças, né gurias? Sejam bem-vindas ao nosso estúdio de primeira Bem-vindas, né? muito obrigada pela presença ilustre. Fotógrafa aqui, né, de Minas Gerais. Olha, Minas só pra estar aqui hoje. Santa Catarina e Minas, hoje nosso E outra programa coisa, está né? A gente já extrapolando tem as uma fronteiras. relação aqui de muito tempo. A Ninha faz parte da nossa família, olha que linda, maravilhosa. E já fizemos vários trabalhos juntos também pro Instagram e tudo, né, gurias? É verdade, muito bom. Vamos começar contando um pouquinho da Fotorama, desse trabalho de vocês, com as crianças também. Posso falar? Eu vim pra cá em 2015, né? E eu sempre fui apaixonada por fotografia. E aí eu resolvi começar a trabalhar com fotografia aqui. Em Minas eu gostava muito, era um hobby, assim. E aqui eu resolvi virar profissão. E aí em 2018, eu conheci a Juju na faculdade de fotografia. E a gente fechou, né? Deu match. E a gente virou a Fotorama. E aí desde então a gente trabalha com crianças ainda. Hoje a gente também tem um trabalho com moda, com publicidade, mas a gente ainda não abandona as crianças, que são os amores da nossa vida, né? É muito bom trabalhar com as crianças, muito né? gostoso. É maravilhoso. São os nossos amorzinhos. Nossos bebês, né? Nossos bebês. E como é bacana ter essa empatia com elas, né? Porque não são todas as pessoas que tem que ter uma paciência, espera, tem que amar o que está fazendo, e eu acho que elas também, né? Tem toda essa troca com vocês, né? E é uma troca muito boa, assim. A gente já chega, né, Ju? Eles já lembram da gente do aniversário passado, eles já lembram, já vêm abraçar. É muito gostoso. São os nossos bebês. Né? A gente tem umas fotos já para começar mostrando para vocês o trabalho das gurias, que também a gente pode falar que envolve um pouco de arquitetura na hora, né? Fotografia também é arquitetura, né? Tem que pensar em tudo. Lógico, a imagem, né? A imagem em si, e esse trabalho que elas fizeram foi em praças, né? Ou seja, também tem essa coisa do paisagismo, dessa coisa mais sapeca. Como é que foi esse trabalho, né? Ela tem um título, né? Vocês intitularam... Sim. Esse ensaio, na verdade, ele veio, assim, já existe, né? Tem muitos outros fotógrafos que fazem, mas a gente criou ele, assim, mais para crianças de 2 anos, que depois vinha aquele primeiro ensaio do bolo, e aí para a idade de 1 ano, e aí depois, no 2 aninhos, a mãe queria, eu queria uma coisa para meu filho fazer bagunça, não sei o quê. E aí a gente veio, mas como é que a gente vai deixar a criança brincar com tinta, que é tóxico, não dá? Então, quem sabe a gente cria uma tinta que a criança pode comer, né? Se tiver comestível, ela não vai fazer mal para a criança. E a gente deixa a criança se sujar, brincar. E a gente foi, né, vamos falar isso com os pais. Porque a criança acaba ficando muito presa. Os pais trabalham o dia inteiro, fica com babá, não sei o quê. E não tem aquele contato em praça, em natureza, não sei o quê. E outra coisa, dá um viés bem artístico, exatamente, né? Exatamente. Então a gente vai conversando até com a criança mesmo durante o ensaio. A gente vai fazendo... primeiro a gente faz umas fotos com os pais, ali naquele brinquedo. Mas depois é hora da bagunça, é hora da tinta. Então a criança vai criando uma expectativa durante o ensaio, que é impressionante, é muito gostoso. E aí depois a gente deixa a criança sujar, a gente inclusive incentiva os pais que se sujem com a criança. Sim, também, entrar na brincadeira junto, né? E porque isso marca a criança de uma forma assim, maravilhosa. É muito bom, é muito bom. Ou seja, vocês fazem, né, Ju, todo um cenário. Eu tô vendo assim que tem os balões, tem o cavalete, tem os baldinhos coloridos. É elaborado todo um cenário para isso. Inclusive, também depois os pais eles ficam com a tela que o filho faz, né? Porque a gente incentiva ele a fazer uma tela e que os pais ficam. E muitas vezes, na maioria das vezes, os pais colocam isso na decoração da casa. Claro! Porque isso é uma coisa que teu filho que fez. É uma memória também desse momento especial que ele viveu ali, né? E é muito legal. É muita fofura. Eles comendo a tinta também. Sim, porque daí é liberado, daí pode fazer a bagunça realmente, né? E como é que é essa experiência de fazer fotografia, assim, fora, em praças?
É muito legal mesmo. Até porque a criança, em geral, os pais geralmente trabalham muito, tem pouco tempo para estar levando a criança nesse momento, entendeu? Sim. Claro que não são todos, mas aí é um momento que a criança não sabe que ela tá indo só para tirar foto, né? Então ela sabe que ela tá indo para um passeio, e hoje a vida tá pais, muito e daqui a pouco fechada, tem né? Não, olha a cara de sapeca. Ai, olha, ela é muito os levadinha. cachos lindos. As crianças não podem mais brincar na rua como a gente fazia na nossa Pois época. é. Né? Não tem mais isso. Então, tu poder levar um dia teu filho numa praça só e pra se sujar, pra fazer tudo isso, né? É uma experiência o pai inesquecível, participando, né? Tu sabe que eu tive falando com uma das mães e ela me falou, gente, ela fala de vocês até hoje. Ai, que amor. Porque ela lembra da tia que levou ela pra fazer bagunça no parque e ela se sujou. Viu como marca, né, na vida. E já tem esse ensaio, por exemplo, já tem alguns anos, já tem um tempinho, entendeu? Sim, aí é o momento antes bagunça. Antes bagunça, eles ainda estão limpinhos. Eles estão comportados. Ai, bem legal. E aí, A mãe também entrou. O antes e o depois, na verdade, né, gente? E é muito bom, é muito bom. E vocês também fazem outros tipos, como tu tá... Ai, olha só que encanto. Eu adoro pegar essa situação que parece que está ao vivo, né? Esse congelamento. Muito legal. E vocês também fazem, então, fotos em aniversários, que também deve rolar várias brincadeiras, e vocês pegam essa emoção, né? Porque sempre tem aquele olhar, né? Aquele gesto diferenciado, e vocês estão ali para pegar exatamente aquele segundo certo, né? Sim, exatamente. A gente faz aniversário infantil, a gente faz tudo, e a gente é a tia que entra na brincadeira junto. Assim que é bom. Eles pegam a nossa mão e senta aqui comigo e brinca comigo. A gente fica, eu não posso, mas eu quero, daí eu vou também. Mas em fotografia tem isso, né? Que na verdade é pra marcar momentos. Que vão ficar guardados pra sempre, né? Não, e os aniversários têm essa veia muito forte de ter recreacionistas, né? Então são brincadeiras diferentes também, né? Tem uma gama imensa de coisas diferentes que fazem e vocês estão ali para registrar tudo isso. E a criança, ela tem que sentir confiança. Não adianta, se ela não confiar, ela não vai soltar, ela não vai liberar e pronto. Sim. E aí que entra o carisma, né, Aninha? Exatamente. Se não confiar, ela não vai te dar o sorriso que tu quer pra foto, ela não vai brincar contigo, então não adianta. E aí tu também não consegue fazer teu trabalho, né, gurias? Então é uma troca com a criança ali de energia, de carinho, tudo. Exatamente, tem que ter aquela troca gostosa. Tu sabe que eu já presenciei, eu falo nisso porque eu já presenciei, tipo assim, aniversários que veio a menina fazer recreação, vamos lá, e a criança não, ela, Então assim, eu não ouvi um envolvimento maior, uma empatia, conexão, né? E vocês estão paralelo a isso, né? Estão junto, então a recreação é um momento bem importante, mas a fotografia vai registrar esse momento de unidade, né? Dessa brincadeira. Muito Gurias, legal. Parabéns. Muito sucesso para Fotorama. Eu desejo todo sucesso, vocês sabem muito bem disso. E fica aí o convite para vocês, quem precisar fazer fotos infantis, não só infantis, né, gente? Mas assim, as gurias arrasam com as crianças, vocês já conseguiram ver, né? Então é só entrar lá no Instagram da Fotorama e conversar tanto com a Aninha quanto com a Ju, que vocês vão ser muito bem recepcionados. Exatamente. Com certeza. Gurias, parabéns novamente. Obrigada pelo convite também, a gente adorou. Tá maravilhoso, pode convidar sempre. Com certeza, vocês voltarão. Gente, o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Semana que vem vamos ter novos assuntos super interessantes. E vocês podem aproveitar e continuar me acompanhando no meu Instagram, @consarpelon, que sempre tem lá dica da Cons, consultoria de moda, muita coisa interessante para vocês. Até semana que vem. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.